Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite a todos vocês. Começando, sempre com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna. Você já sabe, luz e paz ao seu coração, à sua vida. Para você mandar sua pergunta para mim, entra lá no site, é a melhor forma, tá? institutonamastê.com.br. E a gente está sempre aqui de segunda a sexta respondendo vocês com o maior carinho. Eu aprendo tanto, gente, juro, é tão bom ver as perguntas de vocês. Bem, vamos lá. Tem uma pergunta muito especial que um ouvinte nosso nos fez, dizendo o seguinte: Ricardo, eu queria fazer uma pergunta sobre a Bíblia. Vamos lá. Ela fala assim: sobre essa história de talentos, eu já ouvi padres, pastores, inclusive você nas pílulas, falando sobre talentos, mas nunca entendi muito bem essa história. O que são mesmo esses talentos? Bem direta a pergunta do nosso ouvinte, né? Gente, aí ele fala, é talento no sentido próprio, no sentido figurativo? Gente, o que são os talentos? Primeiro vamos entender o seguinte. Jesus, ele falava utilizando a linguagem da época. Jesus foi um exímio educador, como não poderia deixar de se esperar. Ele é um exímio educador, nosso grande irmão mais velho, educador de alma, esse instrumento do Pai, né, para nos guiar. Então é claro que Jesus falava numa linguagem que todo mundo entendia. Como os educadores fazem hoje, e Jesus sempre fez disso maravilhosamente bem, ele falava por parábolas e também usando símbolos o tempo todo. Você vê, quando você fala com crianças, você não utiliza símbolos, você não fala tudo no sentido literal, porque a criança não tem condição de entender. Com a gente era a mesma coisa. A palavra talento, ela vem do grego talatum, né? Depois talentum, era a moeda da época, era uma consideração de valor. Então, quando você fala uma pessoa é talentosa, você está falando daquilo que ela tem de valor dentro de si. Muito embora, né, o talento pudesse ser uma moeda, ao mesmo tempo era sinônimo daquilo que é valioso. Então o que Jesus está dizendo na parábola belíssima dos talentos, que a gente vê em especial no Evangelho de Mateus? Jesus está dizendo o seguinte: todos nós temos vários valores, quer dizer, a gente tem muitas aptidões para desenvolver. Entende? Isso não significa que elas estão prontas. Muita gente acha que você fala da parábola dos talentos como se Jesus estivesse falando de algo que está pronto. Sabe, por exemplo, fulano tem o talento para falar bem. Pronto, já nasceu com isso pronto. Não, todo mundo tem talento, potencial. Pensa, potencial, nós temos talento para tudo. Todo mundo tem um talento para aprender a falar, se quiser. Não é? Se você quiser aprender a falar, você vai fazer um curso de oratória, não vai? Você vai ler sobre isso, você vai trabalhar em si para vencer a timidez e você vai melhorar. Você pode não se tornar um grande ou excepcional orador como alguém que já tem isso bem desenvolvido, mas vai melhorar muito, não vai? A pessoa fala assim, eu quero ter talento para cozinhar, mas não sei cozinhar nada. Ora, você tem livros de receita, você tem curso de culinária, gastronomia, você tem amigos ou familiares que cozinham há mais tempo. Se você quiser, você vai pegar esse talento potencial e vai desenvolver, concorda? Ricardo, eu sou preguiçosa para ler, eu não tenho aptidão para estudar. Não tem não, você não quer, é diferente. Tá? Todos nós temos talentos potenciais. Se você quiser aprender a estudar de verdade, você vai ler sobre memorização, você vai pedir ajuda para quem tem facilidade de estudar, você vai aprender esquemas de estudo. Mesmo que tenha algumas pessoas com mais facilidade de memorizar, isso não impede que você se trabalhe. Gente, o grande exemplo que eu dou é a história de Beethoven, Ludwig van Beethoven, e de Wolfgang Amadeus Mozart, os dois gênios da música clássica. Beethoven era surdo, tinha problemas sociais gravíssimos, né? Era uma pessoa com problemas emocionais grandes e se tornou um gênio da música, mas ele não nasceu pronto. Ele teve que se esforçar demais. Já Mozart nasceu com a facilidade para música, nasceu no lar em que o pai dele era músico, quer dizer, em tese, o ambiente de Mozart já era totalmente favorável. Mas veja, Beethoven, sem ter nada favorável como Mozart, se tornou um gênio tão importante quanto Mozart para a música. Por quê? Porque ele desenvolveu esse talento, porque ele quis, ele estudou, ele trabalhou. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, tem gente que é preguiçosa, vamos desenhar, você nunca mais esquecer isso. Preguiçosa, o que é ser preguiçoso? É você simplesmente se esconder atrás da preguiça e você não trabalhar suas potencialidades. Você não tem que trabalhar todas elas de uma vez, mas escolha aquelas que você sente que você precisa para sua vida ser melhor e mais feliz. Entende? A gente pode aprender, meus amigos, qualquer coisa. E é isso que ele critica na parábola dos talentos, a preguiça daquele servo que recebeu um talento e com medo enterrou ele, ao invés de investir. Leiam lá a parábola dos talentos, quem não conhece. E ele elogia a postura daquele que recebeu 2 e investiu, quer dizer, cuidou dos talentos. Aí entregou 4. O que tinha 5, investiu, entregou 10. Então o que Jesus está dizendo? Pegue suas aptidões e trabalhe para melhorá-las. Então você pode ser uma mãe melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um professor melhor. Você pode ser qualquer coisa melhor, se quiser.
E para isso exige esforço, determinação, que a pessoa preguiçosa não quer, que é o que ele critica. Tá bom? Espero ter ficado mais claro. Dê uma olhada lá que está bem nítido lá o que Jesus está tentando nos dizer. E a gente está encarnado para isso, para trabalhar nossos talentos, para a gente se espiritualizar, sermos melhores a cada dia, ao invés da gente se esconder atrás dos nossos problemas. Tá bem? Beijo grande no coração de todos vocês. Me permitam, algumas pessoas podem interessar. Faltam poucas horas, daqui a pouquinho a gente vai terminar as inscrições, para o nosso curso da vida quântica maravilhoso, transformador, lindo. As pessoas que são 5% quânticos, e conhecem a ciência da cocriação, é uma benção. A gente tem alunos em 5 continentes, cada depoimento espetacular. Procura saber. Clica no link que está aqui no banner da pílula, pelo menos para você conhecer. Tenho certeza que se não for o seu momento agora, vai se tornar em algum instante, porque vai fazer uma diferença gigante para a sua vida. Vamos desenvolver esse seu talento, de construir conscientemente o seu projeto de vida para você viver a sua missão. Tá bom? Termina hoje, daqui a pouquinho, meia-noite. Beijo grande, fiquem com Deus. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. E até breve, até muito, meus amigos, muito breve.